faz justiça a muitos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade, a muitos brasileiros que sofrem com a inflação que não é do Brasil, a inflação mundial, a brasileiros que têm dificuldade de comprar o seu gás de cozinha, a brasileiros que trabalham em cima de caminhões, e, enfim, atendem a uma camada da população que está muito mais sofrida do que os demais brasileiros nesse momento de inflação mundial, advindo da pandemia e advindos de uma guerra do maior produtor de alimentos com o maior produtor de energia da Rússia. Lógico que isso é pano de fundo, isso é muito menor do que o efeito que essa PEC pode causar para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, para as pessoas que precisam do aumento deste Auxílio Brasil e que, diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras, que fazia um total de 65 bilhões. Portanto, não há furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato e essas situações a gente vai acompanhando, como vai ser o desenrolar de todas essas matérias que o Congresso Nacional tem votado para reduzir preço da energia, reduzir preço de combustíveis, que estão sendo demonstrados na ponta. Os brasileiros estão já acompanhando e agora todo mundo está falando, né? Todo governador está se exaltando porque assinou o decreto da redução do preço do combustível, da redução da tarifa da energia. Isso foi uma briga dura no Congresso Nacional, no Senado e da Câmara, para que a população, enfim, pudesse sentir a diminuição dos preços diretamente ligados a impostos. A gente continua ao vivo, deputado, na Jovem Pan, e só para a gente relembrar que a oposição, em diversas vezes, eles alegavam que era algo eleitoreiro, só que no final acabaram orientando a favor. É uma situação que, de forma geral, vê que é importante ajudar a comunidade nesse momento difícil, independente se é ano eleitoral ou não, né? O que é deplorável nesse sentido, e eu procurei, como presidente, me manter muito quieto às críticas de plenário, é que numa discussão onde você vai aumentar a renda de uma população, garantindo o respeito às contas públicas durante um período, né? E lógico que nós queríamos que fosse mais, ou a população merece mais, isso nós temos que discutir a partir da votação do orçamento de 23, encontrar os caminhos para que a gente tenha suporte orçamentário para arcar com essas despesas, se por acaso quiserem perenizar lá na frente. Mas hoje nós não temos essa abertura orçamentária, nós temos a abertura financeira. O Brasil tem recursos de sobra e poderia investir se já tivesse feito, por exemplo, as reformas que são estruturantes para que a gente, por fim, lá na frente, deixássemos de usar o teto de gastos e sim um piso de gastos. Nenhum país grande desenvolvido no mundo tem teto de gastos, tem liberdade de atender a sua população. Os países mais desenvolvidos da Europa, da América do Norte, da Ásia, atenderam a sua população na pandemia de maneira muito enfática, muito incisiva. E o Brasil fez isso em 20. Entrou com mais de 700 bilhões para atender a população em todas as suas classes sociais, em todo o empresariado, no ano de 20. No ano de 21 foi mais singelo, recuperou-se a economia, cobriu-se o déficit e em 22, com o recrudescimento dos problemas da pandemia com relação à economia, porque a inflação é mundial e a disputa de novo vem para dizer que é um problema do atual governo ou que é um problema nacional, quando todo mundo sofre com a inflação e sofrerá em 23, em 24, com a desglobalização proveniente do problema do Covid. Então, não é justo que aqui se travasse uma batalha política no plenário para não dar ou dizer que o fato de você socorrer aqueles mais vulneráveis é um processo eleitoreiro. Rapidamente, só para a gente finalizar, já vou liberar o senhor sobre essa votação dos enfermeiros. Era uma expectativa, algo antigo que girava no Congresso e agora chegamos a esse resultado. Foi aprovado. Já tem essa fonte de renda, deputado, que vai acontecer, isso vai ser sancionado nos próximos dias. Qual que é o recado a esses enfermeiros que estavam esperando? São vários problemas que advêm do PL dos enfermeiros, né? O piso ele carecia de constitucionalidade, isso a gente disse sempre quando ele chegou aqui na Câmara. Então essa PEC ela não apresenta fonte, ela dá a constitucionalidade ao PL que criou o piso. O problema da fonte é um problema ainda recorrente, tem-se no Senado parado na CCJ o PL dos jogos
que é fonte lícita, é uma coisa que foi votada, é um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados, à luz do dia, com muita discussão, com todos os contras e com todos os a favores, mas jogos no Brasil, sejam TUF, seja jogo do bicho, seja bingo, seja cassino, seja qualquer tipo de jogo eletrônico, jogos online, eles existem. Eles só não são regulamentados. Aqui não se cobra impostos, não se gera emprego formal, porque o Brasil teima em não enxergar o que existe no Brasil, que falta de regulamentação. E esse projeto está parado lá no Senado. Isso é uma fonte fenomenal de recursos para que sejam transferidos a estados e municípios para socorrer principalmente os hospitais filantrópicos e públicos para arcar com parte do piso. Nós temos aqui o aumento do CEFEM na mineração. Nós temos aqui a possibilidade ainda, por último, que é a desoneração da folha dos hospitais privados. Mas esses assuntos, uns estão dependendo do Senado e outros não começaram ainda. Então, a enfermagem já avançou muito com a aprovação do seu PL, com a aprovação da PEC 11, que dá a constitucionalidade, mas os problemas de fonte permanecem. E nós temos deputados aqui muito preocupados, principalmente a deputada Zanotto e a deputada Alice Portugal, que tem feito um trabalho incansável em busca de projetos que deem essa fonte ao piso da enfermagem. Okay. O fato é que, por ser um assunto que é quase que inédito, eu nunca vi isso acontecer, nós decidimos ontem por suspender e manter o painel em respeito àqueles deputados que estavam em missão, aqueles deputados que deram presença e tiveram que se deslocar para os seus estados, porque poderiam votar pelo sistema Infoleg, que é o sistema por internet no seu celular, por um aplicativo da Câmara. É lógico que começou-se uma guerra que não é justa para esse assunto entre oposição e governo, com as suas narrativas e suas lutas regimentais para retirar deputados do plenário e outros colocar deputados no plenário, tentando fazer um acordo que era melhor para eles na tese que eles levantaram. Eu estava querendo, por acordo, permanecer o painel, já que não foi um problema do painel, não foi um problema interno da Câmara dos Deputados, e deixar só os 20 ou 30 deputados que estavam com esse direito preservados votando online. Eles preferiram cumprir o regimento, eu obedeci o regimento, mas o regimento também dá ao presidente da casa a autonomia de como nós estamos funcionando no sistema híbrido, né, presencial, com voto pela internet, a gente fazer com que todos os deputados tivessem direito de expressar a votação nessa matéria. E nós tivemos o cuidado de não adiantarmos na votação, essa PEC era muito importante para que nós não permitíssemos que mais de quase 30 deputados não votassem, porque foram impedidos por um problema que não foi da Câmara. Claramente eu espero o resultado da perícia da Polícia Federal. Nós estamos entregues aí na mão, segundo o diretor-geral e o ministro da Justiça, na mão dos melhores técnicos e peritos para analisar essa situação. E nós esperamos o mais rápido possível ter a finalização desse inquérito.